Fala pessoal, eu sou a doutora Juliana Rossi, sou dentista, especialista em dentística, que é a parte estética, e também sou protética. E hoje eu quero falar sobre a diferença de porcelana e de resina, porque essa é uma dúvida que sempre o paciente pergunta, né, Nath? É isso aí, pessoal. Meu nome é Nathalie, eu sou mestre especialista em periodontia e periodontia é a especialidade que cuida da saúde gengival. E agora vamos para a pergunta que não quer calar. E aí, Ju, qual é a diferença entre porcelana e resina? Conta pra Bom, gente. eu vou falar a minha visão e eu sei que você também tem a sua visão Sim. em relação ao periodonto lá, que é a gengivinha, o osso que segura o dentinho, e depois você fala sobre isso. Certo. Bom, eu gosto de simplificar a linguagem e falar de uma forma que o paciente me entenda bem. Então, a porcelana e a porcelana é da família do vidro e a resina é da família do plástico, simplificando bem a linguagem. Então, vamos pensar assim: lá na sua casa você tem um pote de vidro e um pote de plástico. Como são famílias diferentes, se você colocar molho de tomate nesses potes, o pote de vidro ele não vai impregnar o corante desse molho, enquanto que o pote de plástico, com o tempo, vai impregnar. Então, são dois materiais diferentes mesmo. Então, tem diferença no material. A resina, ela é um pouco mais porosa, mesmo sendo feito da forma adequada, como que deve, uma resina de boa qualidade, porque ela tem, na composição da resina, tem umas bolinhas, que são as partículas de carga, e tem uma melequinha no meio para grudar. E quando é deslocado essa partícula de carga, a resina vai ficando mais porosa. Então, isso pode acontecer com o tempo, com a própria escovação. Então, a superfície da resina, mesmo estando polida, ela ainda é mais porosa do que a superfície da porcelana. Isso faz com que a resina pode manchar, né? Ela pode mudar de cor com o tempo. Como o plástico, né? Se a gente for lá pensar num jarro de plástico em casa, ele não fica igual o jarro de vidro. Então ele tem mesmo um desgaste maior com o tempo. Enquanto que a porcelana é um material que vai no forno, né? Ela vai no forno. Tem porcelana que vai a 700 e poucos graus, tem porcelana que vai mais alto. Então ela é queimada dentro desse forno. Então a dureza dela é diferente, além da aglutinação desse material, né? Ela fica mais compacta. E se ela fica mais compacta, a superfície dela também fica mais lisa. E também na última camada, ela recebe um negócio que chama glaze, que é como se fosse um verniz que passa para dar um brilho. E também vai no forno. Então, isso faz com que a superfície da porcelana fique diferente da superfície da resina. E a gente percebe, né, Nath, que no longo prazo, essa estabilidade da porcelana é diferente mesmo do que a resina. A resina vai precisar de polimento ao longo da vida dela na boca do paciente. Então, existe sim diferença. Isso não quer dizer que a diferença faz com que a resina seja um material ruim. Não é ruim, é só diferente. Então, a porcelana ela vai ter mais estabilidade. Ô, Ju, e me conta uma coisa em relação à resistência do material, porque a porcelana é mais dura, né, que a resina. Então, a resina ela desgasta mais com o tempo ou você nem percebe isso nos seus pacientes? A resina ela pode sim desgastar mais com o tempo, mas esse desgaste também tem a ver com função. Mas sim, o material, puramente o material, um é mais duro do que o outro. Isso não faz com que, na prática, não é que quem tem porcelana tem menos risco de quebrar e quem tem resina vai ter mais risco de quebrar, porque o risco de quebrar também está envolvido a função, outros fatores. Como morde, né? Como morde, né? E quando o material ele é mais duro, ele também é mais friável. Então, por um lado, a resina que é mais macia, ela absorve impacto, a porcelana absorve menos. Então, no final das contas, a porcelana, dependendo do tipo da porcelana, porque também existe várias diferenças de dureza entre as porcelanas. Mas existe uma porcelana que ela é bem dura e aí sim, comparado com resina, a chance dela quebrar é menor. Mas eu não acho que esse é um caminho para eu vender, por exemplo, eu mostrar para o meu paciente, eu não preciso usar isso, dizendo que a porcelana vai ficar melhor porque o risco de quebrar é menor. Os dois trabalhos têm risco, assim como o dente natural também tem, e a gente já falou sobre isso também. Então, é mais sobre estabilidade, porque se o trabalho está feito de uma forma adequada, a resina ela também vai ter a dureza dela, assim, ela vai suportar ao longo prazo.
É claro que se o paciente tiver parafunção lá, aquele apertamento, aquele bruxismo, aí nenhum dos dois materiais vão suportar, como o dente natural também não suporta. Então, se a gente fizer um trabalho de resina ou de porcelana e a mordida estiver encaixada certinha, os dentes estiverem mordendo certinho, a chance de quebrar a porcelana, a chance de quebrar a resina, ela quase que não existe, mesmo o material sendo menos Isso. duro. Por exemplo, quando a gente não vai aumentar o comprimento do dente do paciente, o prognóstico, né, a longo prazo, pensando assim, nossa, será que vai quebrar? É muito mais favorável, porque eu não estou aumentando a ponta do dente do paciente. Quando eu tenho que aumentar a ponta do dente do meu paciente, é aí que eu vou precisar de um pouquinho mais de dureza do material. Aí a chance com a porcelana é maior de que não aconteça nada. Mesmo estando. A gente tá falando de um cenário ok, né? Que foi feito do jeito que deveria fazer. Então aí vai ter sim um pouco de diferença. Como, por exemplo, fazer pequenos incrementos de resina na bordinha do dente é frágil. Então tem diferença de um material para o outro. Mas eu tô com o modelinho aqui para agora mostrar em relação à estética. Eu falo para o paciente que quando eu faço porcelana, eu faço resina, a beleza do material é muito próxima. Então a porcelana não é mais bonita porque é porcelana. É possível dar uma estética muito bonita nos dois materiais. Então isso também faz o paciente ficar satisfeito. É só entender a diferença no longo prazo para saber escolher o melhor material. Então eu quero mostrar aqui o modelinho. Tem a ver com cuidado do profissional, né? Tem muito a ver. A resina, normalmente ela é feita na boca do paciente, direto, né? E aí vai ter muito a ver com a habilidade do profissional. Então aqui, ó, eu tenho aqui na minha mão 2 trabalhos. O trabalho do modelinho branco é um trabalho de porcelana e o trabalho do modelinho bege é um trabalho de resina. E aqui metade dele tá uma resina mais clara, outra metade uma resina mais escura e na porcelana a mesma coisa. Então, no momento de entrega de um trabalho, os dois casos vão ficar bonitos. Eu tenho vários pacientes que eles têm casos de resina, né? Eu gosto muito de porcelana, mas eu não fico só na porcelana, eu vou entender a necessidade do paciente e tal. Então, eu consigo deixar o paciente muito feliz, porque a resina é um material bacana. Eu sei que você com uma visão de gengiva, a porcelana, ela deixa assim, né? É como se a gengiva gostasse um pouquinho mais da porcelana, né? Justamente por conta da porosidade de superfície, né? A porcelana, pelo fato dela ser mais polida, mais lisa, gruda menos bactéria. Isso numa visão bem profissional e numa visão, assim, bem micro, né? A gente tá falando assim, porosidade a nível microscópico. Não é uma porosidade que você, paciente, vai enxergar no espelho. Gente, também não quer dizer que se você tiver faceta de resina ou lente de resina, né? A gengiva vai ficar inflamada. Não, é que aqui a gente tá sendo mais profundo. Mas no final das contas, os dois trabalhos ficam bonitos. O mais importante é entender que um vai ter mais estabilidade do que o outro e conversar isso com o profissional. O que eu falo com o meu paciente se você pode investir, invista em porcelana na primeira vez que você vai fazer. Porque eu também falo assim pro meu paciente, eu vou fazer resina em você vai ficar muito feliz e depois você vai trocar por porcelana. E como eu quero investir bem o dinheiro do meu paciente, é isso que eu converso muito com ele, porque a resina também é capaz de durar 10 anos. Então, eu vou fazer resina, o paciente vai ficar feliz e depois ele vai querer trocar por porcelana. Então, a gente esclarece as dúvidas para chegar no melhor para o paciente. Pessoal, só escovar direitinho que dá tudo certo. A gengiva não vai ficar inflamada, vai ficar bonitinha. Em relação ao manchamento da resina, né, que ela é menos estável, também, assim, a escovação ajuda bastante, os retornos ao dentista ajuda bastante, porque aí, se for necessário, dá um novo polimento. Então, é um material muito bacana também. Por isso, é importante conversar e entender a diferença, e é isso. Então, é isso aí, pessoal. Obrigada. Para vocês assistirem esse conteúdo, né? E a gente volta com mais conteúdo para vocês. Tchau. Obrigada.